Uma boa tarde a todos e a paz de Cristo Jesus permaneça no coração dos irmãos. O pessoal que está de casa também, receba minhas saudações. Prazer ter vocês conosco. Apesar da distância física, vocês estão aqui no mesmo espírito, podemos dizer isso pela fé. Hoje nós estaremos iniciando mais uma série de mensagens. Nossa igreja, a Igreja da Promessa em Taubaté, ela trabalha de uma forma intencional. Nós entendemos que tudo que a igreja produz precisa ter um objetivo claro. E o objetivo desse mês gira em torno dessa temática, vidas com propósito. Trata-se de um mês missionário. O mês de setembro, na denominação Adventista da Promessa, ele é caracterizado por missões e por evangelismo. Então, a temática do mês girará em torno desse assunto. E para nós começarmos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 9, ou abrir a Bíblia, ou acessá-la no smartphone, ou você que está presente pode acompanhá-la no telão, não tem problema. O que torna a palavra de Deus não é o papel, não é o recurso, mas o conteúdo que nele está escrito. Todas as semanas, todos os cultos, nós estaremos abordando esse tema com base num personagem bíblico do Antigo Testamento. Alguém do Antigo Testamento que viveu experiências missionárias e encontrou propósito em sua vida a partir desse envolvimento com a obra de Deus. E hoje, como falou o irmão Rafael, nós estaremos abordando sobre o profeta Jeremias. O livro do mesmo, capítulo 1, versículo 4 a 9, diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Vamos fazer um momento de oração para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Maravilhoso Deus, nos dirigimos a Ti em oração, reconhecendo a Tua magnitude, a Tua grandeza e a Tua excelência. Damos ao Senhor honras e glórias devidas ao Seu nome, porque nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa ou qualquer objeto deste universo merece as honrarias que estamos prestando durante esse culto. Acreditamos, ó Deus, na existência do único Senhor que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Fomos comprados pelo sangue do seu Filho, fomos feitos seu povo, e aqui estamos para adorar e bendizer o seu nome. Te adoramos, ó Deus, com louvores, te adoramos com as nossas preces, mas também queremos te adorar no momento da palavra. Queremos doar, meu Deus, a nossa atenção, dedicando o nosso entendimento àquilo que será pregado. Queremos, ó Deus, entender um pouco mais das coisas que o Senhor pensa a nosso respeito, e sabemos, ó Deus, que tu tens bons pensamentos a respeito de nós, pensamentos de paz e não de
mal, a fim de nos dar o fim que tanto desejamos. Traz, ó Deus, uma palavra viva para o nosso coração. Dá sentido, ó Deus, para cada um de nós, que possamos entender o propósito das nossas vidas, que possamos ter o nosso coração inflamado pelo Teu Espírito Santo, de tal modo que após essa palavra nos sintamos compelidos a anunciar as Tuas verdades a quem quer que nós encontremos. Deus, que essa palavra traga consolo ao que está abatido, que essa palavra levante aquele que está caído, que essa palavra ressuscite a esperança daquele que se encontra numa sepultura emocional. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, pois Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, por gentileza, por favor. Vamos dar sequência à temática do dia. Hoje, falando sobre o profeta Jeremias, nós vamos aprender um pouco sobre a biografia desse homem e o que isso tem a ver com vidas com propósito. O tema ou título específico nos diz: escolhido para ser útil. Será que você que está aqui comigo, você pode repetir no 3, e quem está em casa, por acaso, se puder, escrever também no nosso chat do YouTube ou Facebook? Eu falo o tema, vocês aqui presentes repetem, o pessoal de casa escreve, tá bom? Escolhido para ser útil. 1, 2, 3. Muito obrigado. Escolhido para ser útil. De onde viemos? Quem somos? O que estamos fazendo neste mundo? Comumente, essas perguntas são produzidas pelas pessoas. Talvez você já tenha feito um desses questionamentos. De onde viemos? Quem somos? E o que estamos fazendo aqui? Analisando as Sagradas Escrituras, sobretudo em João, capítulo 17, versículo 3, é possível perceber que todas as pessoas, inclusive eu e vocês, existem para fazer Deus conhecido. Jesus disse essa verdade quando orava ao Pai por nós, em João 17, 3. Nós existimos para tornar o nome de Deus conhecido. Essa é a razão da nossa existência. Esse é o motivo pelo qual eu e você ainda estamos neste mundo. Por essa razão, o Senhor costuma reconstruir os seres humanos. Deus é especialista em restaurar e reconstruir pessoas. Sua intenção é devolver dignidade, autoestima e ânimo aos homens, a fim de que estes anunciem as virtudes daquele que lhes tirou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus reconstrói pessoas, devolvendo-lhes ânimo, dignidade e autoestima, para que estas pessoas tenham condições de cumprir o propósito de suas vidas, de anunciar a Deus aquelas pessoas que estão à sua volta. Somente dessa forma, somente quando estamos engajados nesse propósito de vida, encontramos o sentido para viver. Enquanto não nos engajarmos nessa missão dada por Deus, viveremos numa espécie de labirinto sem saída, sem saber para onde estamos indo. Acredito que eu já tenha contado
essa experiência singela para vocês, ou para alguns de vocês alguns anos atrás, mas eu já vivi uma experiência de caminhar pelo centro de São Paulo sem saber para onde eu estava indo. Curiosamente, eu estava acompanhando o meu colega e depois de meia hora eu descobri que ele estava me acompanhando. Nem eu nem ele sabíamos para onde estávamos indo. Quando nós não nos engajamos nesse propósito de vida, não importa com quem nós estejamos andando, estaremos caminhando para o nada. Não teremos alvo. Nosso coração ostentará um vazio, um infinito. Por isso é importante encontrar o sentido da vida a partir desse propósito de existência. Diversos personagens bíblicos se sentiram perdidos e sem destino, até que descobriram em Deus o verdadeiro propósito da vida. Esse é o caso do nosso personagem de hoje, que eu já falei para vocês agora há pouco, profeta Jeremias. A sua história nos ensina que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu para sermos úteis. Quando estávamos sendo formados na barriga da nossa mãe, Deus já nos via com qualidade. Deus já nos via com potencial. Quando éramos um embrião, quando éramos um feto, Deus já nos considerava úteis. E é sobre isso que a gente vai aprender, com base no diálogo entre Deus e Jeremias. Vamos aprender com a palavra? A primeira verdade que a gente aprende com esses versículos que eu li para vocês, de Jeremias capítulo 1, verso 4 a 9, é a seguinte: fomos escolhidos para realizar grandes coisas. Como uma repetição é pedagógica. Você que está aqui, por favor, repete o que eu falei. Você que está em casa, escreve. Fomos escolhidos para realizar grandes coisas. 1, 2, 3. Isso é forte, irmão. Isso merece status de WhatsApp. Isso merece status de Facebook e Instagram. Fomos escolhidos para realizar grandes coisas. Tudo indica que Jeremias tenha sido chamado por Deus durante a sua juventude. Deus não faz acepção de idade. Ele chamou Moisés quando este tinha 80 anos de vida. E chamou Jeremias quando Jeremias era apenas um jovem, talvez um adolescente. Não se sabe ao certo quais eram os seus objetivos de vida. Não se sabe ao certo o que Jeremias projetava para o seu futuro. Sendo um rapaz comum, é provável que tenha pensado em se formar, conseguir um bom emprego e estabelecer uma família. Qualquer jovem teria em mente esses objetivos. Não há nenhum pecado em traçarmos objetivos para a vida. Não haveria qualquer pecado em Jeremias traçar esses planos para o seu futuro. Embora não haja pecado em pensarmos no futuro, num futuro melhor, Jeremias é surpreendido por Deus, que o chama para ser profeta. Deus tem um plano que talvez Jeremias não tivesse para si. Por que eu digo que Jeremias foi surpreendido? Porque Deus não se inibe quando é necessário nos surpreender. Quando você fizer a sua agenda da semana, do mês, do ano ou da década, esteja preparado para as intervenções de Deus.
Provérbio 16 diz que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Esteja preparado para Deus bagunçar a sua agenda, para Deus embaralhar ou desembaralhar a sua vida. Continue fazendo planos, mas não se apegue demais a eles. Jeremias é chamado por Deus para ser profeta. Ele descobre que o que Deus tinha para ele era algo muito maior, muito mais extraordinário do que ele havia planejado para si. Lembra do tópico da nossa mensagem? Fomos escolhidos para realizar grandes coisas. Ser profeta era uma das maiores honrarias daquele tempo. Uma mãe teria orgulho se o seu filho fosse chamado para ser profeta. Quantas mães têm orgulho de dizer que o filho é médico, que o filho é engenheiro, que o filho é concursado? Quantas mães têm orgulho da profissão dos seus garotos? No tempo de Jeremias era um orgulho muito grande para uma mãe ser profeta. Sabe por quê, irmãos? Porque um profeta escutava nitidamente a voz de Deus. Você já parou para pensar o que é, quão maravilhoso é poder escutar nitidamente o que Deus está falando? Ouvir o tom da voz de Deus. Ouvir o sotaque de Deus, ouvir as palavras do próprio Deus, assim como vocês estão me ouvindo. Esse era um privilégio que Deus concedia somente a profetas. Somente o profeta conseguia escutar com nitidez a voz do Senhor. Além disso, um profeta tinha autoridade para falar em nome de Deus. Profeta, quando abria a boca, ele estava sendo usado por Deus. As pessoas escutavam Deus através de um profeta. Nenhuma outra realização, seja na vida acadêmica, profissional ou familiar, produziria maior satisfação para alguém que o ministério profético. Nenhuma. Por isso, Jeremias, ele foi chamado para realizar coisas grandes, coisas extraordinárias. Assim como fez com Jeremias, Deus nos pôs neste mundo para realizar coisas extraordinárias. Não estou falando, meus irmãos, de dinheiro, não estou falando de conquistas ou de aventuras. Deus nos escolheu para fazermos parte de um grande projeto. Se esperamos Deus apenas para os projetos humanos, seremos medíocres. Deus não escolheu você para viver uma vida medíocre. Tem muita gente com dinheiro no bolso vivendo uma vida medíocre. Tem muita gente estabelecida profissionalmente com uma vida medíocre. Tem muita gente com uma boa família, mas vivendo a vida medíocre. Deus não te chamou para uma vida medíocre. Entenda o que seria uma vida medíocre. Vida medíocre, de mediana, é quando nós não estamos realizando aquilo que Deus nos entregou para realizar. Quando não estamos vivendo os planos que Deus projetou para nós. Deus nos escolheu para fazermos parte de um projeto de restauração da humanidade. Você já pensou nisso? Que você foi escolhido por Deus para restaurar pessoas que estão destruídas. Pessoas cujas histórias estão fadadas ao fracasso. Deus escolheu você para interromper essa onda de fracasso na vida dessas pessoas.
Existem pessoas cujo sucesso vai depender diretamente do seu envolvimento com a obra do Senhor. Tem muita gente, meus irmãos, precisando ser perdoada por Deus. Tem muita gente precisando ser recuperada na sua dignidade. Tem muitas pessoas carentes. Esse é o projeto de Deus para você. Deus escolheu pessoas para ajudar você. Deus escolheu pessoas que fizeram a diferença na sua história. Se a sua vida hoje é uma vida digna, decente, louve ao Senhor pelas pessoas que aceitaram o compromisso de lhe ajudar. Mas assim como Deus escolheu outros para ajudar você, Ele escolhe você para ajudar outros também. Irmãos, Deus nos chamou para sermos profetas dessa geração. Não necessariamente com o nome profeta. Parece que o nome profeta, ele é pomposo. Como seria bonito, né? Profeta Rafael, profeta Alexandre, profeta Paulo, profeta Antônio, profeta Cleiton, profeta Raíssa, profeta Zoraide. O que Deus tem para você não é um título de profeta, mas Deus tem um ministério profético na sua vida para restaurar pessoas. Homens e mulheres que ouvem Deus e falam em nome dEle. É isso que Deus pensou para você. Deus quer que você seja alguém que possa ouvir o Senhor e possa falar em nome dEle para aqueles que estão à tua volta. Não existe nada mais extraordinário que isso, irmãos. Se você gastar os seus dias para ter muitos canudos acadêmicos, para ser um excelente profissional, para construir uma família, e a tua história se resumir nesses itens, e você terminar os seus dias sem participar da restauração de outras pessoas, você terá passado neste mundo em vão. Continue se preocupando com sua vida pessoal. É legítimo. Mas não se esqueça que não é por isso que você está aqui. Esses são meios que Deus te deu para te promover bem-estar. Mas há um grande projeto de Deus para você. Um dos maiores evangelistas do nosso século faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos. O nome dele era Billy Graham. Billy Graham foi o homem que mais alcançou pessoas por meio da pregação do evangelho no nosso século. Milhões de pessoas ouviram Billy Graham. Billy Graham, como era uma pessoa popular nos Estados Unidos, diversas vezes foi convidado para ingressar na vida política. Certamente teria sido um bom senador, talvez um presidente da república, o que ostentaria uma fama para a sua biografia e lhe renderia muitos recursos financeiros. Mas sabe qual era a resposta de Billy Graham todas as vezes que o convidavam para participar da vida política? Era a seguinte: vocês querem me diminuir? Eu entendo porque eu fui chamado por Deus. O que Deus me deu é muito mais extraordinário do que qualquer outra coisa nessa vida. É muito maior do que dinheiro, é muito maior do que fama. Porque ajudar pessoas com a palavra de Deus é algo mais precioso que alguém pode ter, que alguém pode fazer. Certo evangelista orava a Deus dizendo: Senhor, o que eu mais quero nessa vida é ganhar pessoas para Ti. Esse evangelista orava da seguinte forma: Senhor, me dê almas para Ti, senão eu morro. Dai-me almas, senão eu morro. Eu quero salvar vidas, senão é muito melhor morrer. Fomos escolhidos para realizar coisas extraordinárias. Você não precisa ser um pastor para cumprir esse tipo de missão. Você não precisa ser um pregador de púlpito. Na tua rotina, Deus pode usar você. Pode fazer de você alguém útil. Lá na construção civil, lá na faculdade, lá na estrada, lá na vizinhança.
Deus escolheu você para algo extraordinário, para restaurar pessoas. Mas há uma segunda verdade que vocês vão repetir. Afinal de contas, a repetição é pedagógica. Olha o que diz agora a segunda verdade. Eu falo, vocês repetem, o pessoal de casa escreve. Fomos escolhidos para superar nossos medos. 1, 2, 3. Fomos escolhidos para superar nossos medos. Eu sou inútil e não sirvo para nada. Alguma vez você se pegou pensando ou falando essa frase? Eu sou inútil e não sirvo para nada. Jeremias, quando chamado por Deus para ser profeta, se sentia assim, impotente. Essa é a razão pela qual ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. O Senhor vai chamar um garoto para um ministério profético. Não estamos falando de falsa humildade. Ele não está sendo nesse momento hipócrita com Deus. Ele está revelando o que sentia, o que pensava a respeito de si. O Senhor está chamando uma criança. Eu sequer sei falar. Jeremias declara que não era bom de oratória. Ele não era uma pessoa articulada. Não era uma pessoa desinibida. Não tinha uma boa oratória. Senhor, tu me chamaste para ser profeta. Eu sou um garoto que nem sei falar. Sou ruim. Eu sou ruim de português. No caso hebraico. Eu sou ruim de falar em público. Talvez fosse alguém tímido. Se você ler Jeremias 1, do 4 ao 9, você percebe Deus retrucando o profeta. Deus diz: não diga que você não passa de uma criança. Não diga que você não passa de uma criança. Porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já lhe conhecia. E eu já tinha lhe escolhido para ser profeta. Me arrepia, irmãos, imaginando a forma de Deus rebater Jeremias. Jeremias não conhecia o seu próprio potencial. Às vezes eu e vocês não sabemos o nosso potencial. Nos sentimos tão pequenos. Nos sentimos tão inúteis, incapazes. Talvez nos sentimos fracos demais, novos demais, ou velhos demais. A Bíblia diz que o Senhor devolve a Jeremias a autoestima e o torna capaz para ser alguém útil nas suas mãos. Deus diz para Jeremias: não diga que você é uma criança, porque eu escolhi você desde a barriga da sua mãe. Quem formou esse cérebro aí fui eu. Quem fez essa boca fui eu. Quem fez essas mãos fui eu. Eu conheço você, Jeremias. Você é profeta, porque esse é o meu plano para você. Não importa o que você pense, não importa o que os outros digam. Quem importa é aquilo que eu penso a respeito de você. Essa é a notícia de Deus para você, meu irmão. Não importa o que você pensa a respeito de si, o que os outros pensam ou digam a seu respeito. O que importa é que Deus pensa a respeito da sua história, a respeito da sua vida. O texto diz que Deus fala assim para Jeremias: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e tudo aquilo que eu mandar você falar, você vai dizer. Você que diz que não sabe falar, eu estou dizendo para você: as minhas palavras estarão na sua boca. Jesus parafraseou essa fala de Deus para Jeremias quando se dirigiu aos seus discípulos. Quando ele preparava os seus discípulos para compartilhar o seu amor. Jesus disse o seguinte: quando vocês estiverem diante das pessoas, diante dos ouvintes, não tenham medo. Não tenham medo.
porque o Espírito do meu Pai falará por meio de vocês. Ele vai falar por meio de vocês. Irmãos, Deus nos conhece. Deus conhece você. Ele nos fez e sabe o nosso potencial. Jamais devemos nos sentir pequenos para realizar as coisas que Deus deseja. Quando eu preparava essa mensagem, Deus pôs uma frase, eu até escrevi aqui, eu quero dizer para você. Olha o que Deus me disse, enquanto eu preparava essa mensagem. Quando fazemos as coisas que queremos fazer, nem sempre teremos a ajuda de Deus. Eu vou repetir, isso é forte. Quando fazemos as coisas que queremos fazer, nem sempre teremos a ajuda de Deus. Mas quando fazemos as coisas que Deus quer que façamos, a ajuda dele é uma certeza. Essa história de dizer, vai fazer que Deus vai te ajudar, eu tenho que ser sincero com vocês, nem sempre. Se você estiver fazendo algo que Deus não concorde, você vai sozinho. Deus não te acompanha para fazer aquilo que você pensa e quer. Agora, quando você faz as coisas que Deus quer que você faça, meu irmão, pode segurar o pincel, que Deus vai te amparar na escada. Quantas vezes eu falo aqui, né? Segura o pincel que Deus vai puxar a escada. Mas se está fazendo o que Deus mandou você fazer, segura o pincel sem se preocupar com a escada, porque Deus vai estar te amparando. Deus vai estar te segurando. O Senhor te ajudará. O Senhor te capacitará. Mateus 10, em 42 versículos, que Jesus ensina aos discípulos o que acontece com aqueles que se entregam para a obra. Aqueles que se entregam para trabalhar no reino, para ajudar pessoas. Sim, porque entregar-se para a obra é ficar na portaria da igreja. Entregar-se para a obra é liderar um pequeno grupo, é ser um tesoureiro, um secretário, é se envolver com a missão, é falar do amor de Deus lá no trabalho, lá na escola, pela internet. Isso é se entregar à obra. Mateus 10, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos, que quando o Senhor chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda. São as 5 verdades de Mateus 10. Estão espalhadas em todos os 42 versículos. Quando Deus escolhe, Ele chama. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando capacita, Ele envia. Quando envia, Ele supre. Quando supre, Ele respalda. O Senhor nos capacitará, queridos irmãos, para superar nossos medos e para cumprir os seus propósitos. Do ponto de vista humano, a história de Jeremias é comovente. Sabe por quê? Porque Jeremias foi um camarada que não casou. O plano de Deus para Jeremias era para ele não casar. Tinha um propósito na solteirice de Jeremias. Jeremias não casou. Consequentemente, não formou uma família, não teve filhos. Ele viveu a maior parte da sua vida na pobreza. Ele sofreu com o desprezo de muitas pessoas que não acreditavam nas suas profecias. Foi jogado numa cisterna, abandonado. Foi humilhado publicamente. Sabe como os teólogos chamam Jeremias? Profeta chorão. Por isso que um dos livros que ele escreveu tem o título de Lamentações de Jeremias. Não era um reclamão da vida. Era um homem que tinha motivos legítimos para chorar de tanto que sofria. Mas é curioso, porque o legado de Jeremias é invejável. Ele viveu o extraordinário de Deus, mesmo sem conquistar tudo aquilo que uma pessoa comum gostaria de conquistar. Mesmo sem casar, sem ter filhos, sem ter uma boa profissão, sem ter recurso financeiro, sem ter o aplauso dos homens, Jeremias, ele foi um homem realizado, que viveu o extraordinário de Deus. A sua biografia tem a marca do Senhor. Irmãos, não há problemas em desejarmos as coisas lícitas dessa vida,
Mas não podemos reduzir o nosso grau de satisfação a coisas terrenas. Não reduza o seu grau de alegria e de contentamento às conquistas desta vida. Porque essa vida, irmãos, é uma montanha russa. É sobe e desce. Um dia você está bem, outro dia você está mal. A vida é assim, acostume-se com ela. Falava isso no PG ontem. Deus nos escolheu para participarmos de um projeto espiritual. Deus nos chamou para deixarmos um legado de fé que restaurará muitas pessoas. A recomendação de Deus através de Jeremias é essa: nos coloquemos nas mãos de Deus e deixemos que Ele cumpra o seu propósito em nossas vidas. Vamos ficar de pé, por favor? Você que está de casa também, fique atento. Eu vou fazer uma oração. Eu quero orar por você. Eu geralmente aproveito a oração não apenas para a aplicação da mensagem, mas para apresentar nossas questões particulares. Eu queria fazer diferente, até para não confundir as nossas razões de oração. Não que Deus não pudesse ouvir as duas coisas numa única prece, mas por causa da nossa compreensão, eu vou orar nesse momento de maneira exclusiva por aquilo que a gente ouviu. No final do culto eu vou orar pelas necessidades. Então aí o teu problema, segura ele, que depois eu vou orar para Deus solucioná-lo. Eu quero orar para aquilo que Deus nos ensinou. Deus nos ensinou a experimentarmos coisas extraordinárias. O extraordinário não tem nada a ver com conquistas pessoais. O extraordinário está ligado a cumprir o propósito de Deus, a ajudar pessoas. Já pensou você ter o privilégio de ver congregando com você na igreja alguém que vivia no mundo das drogas? Alguém que estava frustrado com a vida, pensando em se suicidar. Você conseguir ajudar essa pessoa e vê-la congregando com você, oferecendo esperança a outras pessoas? Já pensou alguém aqui congregar conosco que dias atrás estava na rua da amargura, jogado na sarjeta? São para coisas desse tipo que Deus te chamou. Jamais pense em viver apenas para si, não seja egoísta. Deus quer que você arranque pessoas das trevas. É para isso que Deus te chamou. Talvez você se sinta impotente. Talvez diga como Jeremias: eu sou uma criança, eu já sou velho demais, eu sou novo demais, eu tenho que ainda viver muita coisa nessa vida, não tenho tempo. Talvez você diga: eu não tenho força, não tenho saúde. Irmão, irmã, Deus foi quem construiu você. Deus sabe o teu potencial. Deus te chamou para ser uma espécie de profeta dessa geração. Acredite, essa é a palavra de Deus para você. E quando Deus chama, Ele respalda, Ele capacita. Coloque-se na mão de Deus para Deus te usar. Deus usar o teu jeitinho lá no trabalho, na escola, aonde você estiver, para resgatar pessoas, para levantar a autoestima de pessoas, para que pessoas encontrem Deus através da sua vida. Meu Senhor, eu aprendo, Senhor, com o teu profeta, o Jeremias, um homem que não imaginava que a sua vocação seria essa. Jeremias certamente tinha planos para o seu futuro. Talvez tenha imaginado cursar uma faculdade. Talvez tenha pensado em acumular posses. Talvez tenha pensado em se tornar famoso. Até que descobriu que Deus tinha para a sua vida era diferente. Era muito mais profundo. Meu Deus, nós não queremos neste momento desistir dos nossos sonhos pessoais. Mas nós queremos nesse momento dizer para Ti que acima dos nossos interesses estão os Teus interesses. Acima das nossas vontades está a Tua vontade. E se for necessário sacrificar nossos planos para cumprir o Teu propósito, que assim seja, Senhor.
Porque não estamos neste mundo, Senhor, por causa dos nossos interesses. Nós estamos neste mundo para deixarmos um legado de fé, para arrancarmos pessoas das trevas e trazê-las para a tua maravilhosa luz. Olha, meu Deus, com amor para cada um de nós. Olha para as nossas fraquezas, para nosso sentimento, para a nossa pequenez, talvez para os nossos complexos, e nos ajude, meu Deus, a superá-los, porque fomos escolhidos para superar tais medos. Capacita-nos, ó Deus, porque quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Quando o Senhor capacita, o Senhor envia. Quando o Senhor envia, o Senhor supre. Quando o Senhor supre, o Senhor respalda. Abençoa-nos, ó Deus, que sejamos instrumentos em tuas mãos, assim como foi Jeremias, para levar a tua palavra àqueles que estão perdidos e vivendo sem propósito. Em nome de Jesus, que teu Espírito esteja conosco, ó Deus. Amém e graças ao Senhor.